Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje vamos falar como o intestino inflamado pode acarretar prejuízos na saúde e afetar também a qualidade de vida. A relação entre inflamação e intestino tem sido associada com problemas metabólicos, doenças metabólicas, doenças autoimunes e também doenças do próprio trato gastrointestinal. Hoje temos aqui uma convidada que ela é especialista em assuntos relacionados ao intestino e vai esclarecer aqui para nós várias dúvidas. E no final da entrevista ela vai deixar várias dicas de suplementações, de chás, como melhorar a sua saúde intestinal. Seja bem-vinda, doutora Natália Amaral. Bom dia. Olá, bom dia. Doutora, vamos começar essa entrevista aqui porque tem muita coisa para a gente falar. Primeiro, se apresente aos nossos telespectadores para que eles te conheçam, saibam um pouco mais da sua área de atuação e formação também. Eu sou Natália, nutricionista, me formei em Salvador há 15 anos. Desde então, eu atuo no consultório com emagrecimento e sou especialista também em saúde intestinal. Faço consultas presenciais, online também, que eu venho melhorando aí a qualidade de vida de muitas pessoas. Doutora Natália, ela é especialista em emagrecimento e na parte intestinal, então por isso que surgiu esse convite. Nós temos ouvido muito falar, está muito em alta essa questão de problemas, desconfortos abdominais, problemas intestinais. Então, assim, hoje o assunto vai ser voltado sobre isso. A primeira pergunta, doutora, que eu gostaria de fazer é: o que pode levar uma pessoa a ter problemas intestinais? Bem, um fator dominante do problema intestinal é a má alimentação. Então, alimentos ultraprocessados, essa rotina alimentar das pessoas de hoje em dia, né, com correria muitas vezes, estão consumindo muito industrializados, alimentos processados, o excesso do consumo de lácteos, como leites, derivados, queijo, glúten também, o excesso do consumo de pães, biscoitos, a própria farinha branca, ela traz aí um prejuízo para a saúde intestinal. E também a falta de fibras, né? A falta da fruta, o baixo consumo de água. Então, isso vem acarretando problemas intestinais que vai gerar consequências graves e prejuízos à saúde. Sabe, doutora, uma dúvida que eu tenho. Você falou muito agora da parte de farinha e de leite, né? E derivados. Isso. Antigamente existia o consumo desses alimentos e não era tão comum esses problemas intestinais. Qual a sua opinião em relação ao teor dessa farinha, desse leite de hoje? Tem algo que mudou? Tem alguma mudança? Porque é exacerbado. Chega a ser assim, todo mundo agora tem intolerância, todo mundo, né? Sempre tem alguma coisa, algum desconforto. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, vou começar pelas informações, né? Hoje as pessoas estão tendo mais informações e conhecendo mais o seu corpo, então estão conseguindo fazer esse diagnóstico, né? Com excesso de gás, estufamento, a constipação, ou a obstipação ou diarreia. Segundo, que a qualidade do trigo mudou. E terceiro, que a saúde intestinal das pessoas mudaram. Então, antigamente, né, lá que tinham nossos avós, que foram criados na fazenda, comia só produtos in natura. Então, a microbiota intestinal era uma microbiota saudável, porque eles tinham qualidade alimentar. E aquele intestino daquelas pessoas antigas estavam preparadas para digerir esses alimentos que hoje eles causam inflamação. Hoje, o que mudou foi a qualidade do intestino. A saúde intestinal dessas pessoas mudaram. Como a saúde hoje a alimentação está tão precária, que o intestino não está dando conta de digerir essas, que a gente chama essas proteínas pesadas, densas, e aí começa a gerar o desconforto. E também o uso excessivo desses alimentos. Antigamente na mesa tinha muito aipim, muita banana da terra, muita fruta. Hoje a gente vê na mesa dos brasileiros mais farinhaços, né? Mais biscoitos, bolo, pão. Então, essa frequência e essa quantidade de alimentos estão ocasionando prejuízos realmente à saúde intestinal. Na sua prática em consultório, quais são as queixas mais comuns em relação aos problemas intestinais? Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que tem um intestino inflamado? Então, já chegam muito desconfortáveis, com o estômago alto, cheio de gases, cólicas abdominais,
empachamento, aquela digestão lenta, que a pessoa, aquela sensação de que comeu um boi, né? Aquela digestão que não se faz, que a pessoa fica o dia inteiro, né? Muito arrotos também, a pessoa fica o tempo todo arrotando, que não faz a digestão. E as fezes, né? Ora mais pastosas, horas mais ressecadas. Hoje é esse contexto de digestão, de estômago e de intestino que as pessoas estão se incomodando bastante. E quais seriam as características de um intestino regular? O que o intestino regular deve ter? Para que a pessoa ela consiga identificar em casa se ela está em relação ao aspecto de textura, de cor, de frequência de evacuações. Para ela saber se ela está dentro do padrão de normalidade ou se ela está com o intestino desregulado, né? Podemos dizer. Realmente, assim, se o seu intestino está saudável através das suas fezes, sim, né? Sim. Digamos assim. Então, foi feito, né? Foi criado uma escala de Bristol. É uma escala que vai de 1 a 7, falando sobre as características dessas fezes. Quando é que é saudável e quando que não é saudável. A gente vai começar pela escala 1 e 2, que são aquelas fezes mais endurecidas, ressecadas. Hoje, que a pessoa demora de ir no banheiro, que força para ir no banheiro. Então, essa escala é de um intestino ruim, né, que está ali constipado, com trânsito lento, e já o cocô, que a gente chama as fezes, né, em escala 3 e 4, são as melhores, vão melhorando as fezes. Eu falo muito da característica tipo banana, que são as fezes saudáveis, que é aquele tipo banana, hidratada, de coloração marrom, que sai com fluidez, que não suja o bumbum, por exemplo. Já a gente vai para a escala 6 e 7, que são 5, 6 e 7, que começa a ficar mais pastosas as fezes, que é por uma intolerância alimentar, que a pessoa insiste em comer aquele alimento que lhe traz intolerância, ou mesmo assim pela má alimentação, que já é um trânsito intestinal mais acelerado. Então, as fezes ideais, que requer um intestino saudável, é aquele tipo banana. Então, nem muito endurecida e nem mole demais, porque isso pode estar relacionado a alguma condição que no seu intestino, né? Que não está saudável. Não está saudável. Não está saudável. Entendi. E em relação à frequência de evacuações, é normal ir todos os dias? A pessoa deve ir todos os dias ao banheiro? Ou existe um padrão aceitável? Cada um tem que respeitar o seu intervalo de tempo? Explica um pouco mais isso pra gente, por favor, doutora. As pessoas ficam muito presas a isso, né? Meu intestino só é saudável se eu for todos os dias? Não. Depende muito da alimentação daquela pessoa. Então, se uma pessoa que come bastante fibras, que são frutas, vegetais, ela pode ir até 3 vezes ao dia. Então, cocô tipo banana, com as fezes tipo banana. Ou 3 vezes na semana. Então, de forma fluida, com essas características tipo banana. Então, o interessante é que essa pessoa não se prenda às vezes, a quantidade de vezes ao dia, mas se ela for 3 vezes por semana, de forma satisfatória, que ela se sinta esvaziada, então você está indo normalmente mesmo. E sem dor também, sem dificuldade, sem fazer força, né? Sem fazer força. Porque isso pode causar depois danos locais também, pode causar fissuras ali, né? Que não é legal. Essa questão de ficar aí dias sem ir ao banheiro, existe um termo que algumas pessoas confundem e é interessante a gente dar essa explicação para os telespectadores. O termo constipado e obstipado tem diferença? São sinônimos? Esclarece para todo mundo aqui que a gente quer saber se tem diferença ou não, quando podemos empregar o termo corretamente, Sim. né? Então, constipado é a sua situação atual. A gente às vezes viaja e fica aquele 3 dias constipada, fezes endurecidas, ressecadas, difícil de sair. Agora, quando a pessoa está obstipada, é porque quando isso se torna crônico, né? Anos, meses, quando a pessoa já tem essa doença pré-estabelecida, que é já uma situação crônica. Seria um diagnóstico? Poderia ser um diagnóstico de obstipação, essa pessoa ter o intestino preso? A prisão de ventre seria obstipação? A prisão de ventre seria obstipação. A pessoa está ali naquele contexto de muitos anos ali, sempre ressecada, sempre com dificuldade no banheiro, as fezes sempre endurecidas.
Então, quando ela diz no seu consultório, aí eu sempre fui travada, sempre fui ruim de ir ao banheiro, ela é considerada uma pessoa obstipada. Obstipada. A constipação é algo mais momentâneo, assim, de um período mais isolado, né? Ou tipo uma viagem que fez, ou então um alimento que é mais que deixa mais endurecidas as fezes. Isso, que prende mais as fezes. Eu tenho até uma dúvida, você falou muito em relação à alimentação de fibras. A pessoa que consome muitas fibras, é verdade que ela tem que consumir água também, senão vira o inverso, a pessoa acaba tendo as fezes endurecidas por conta do excesso de fibras, doutora? Fala um pouquinho sobre isso. O ideal é você consumir aquela fibra. É muito difícil ter excesso de fibras. Normalmente, o que mais falta é a água. As fibras, a gente encontra essas fibras nas frutas, nos vegetais, nos grãos, né, nas sementes, como a chia, a linhaça, o psyllium, que é excelente. Então, para que exista um bolo fecal, tem que ter a fibra e tem que ter a água. Essas fibras, elas têm uma finalidade de trazer água para as fezes. Então, se você come essas fibras e não se hidrata, né, o corpo vai ficar desidratado, ele começa a tirar essa água das fezes. Então, o corpo, ele começa a reabsorver essa água dessas fezes e começa a endurecer. Porque o padrão fisiológico realmente da digestão na porção final do intestino grosso existia a absorção da água. Então, se esse bolo fecal vem com pouca água, então ele vai se tornar endurecido. Então, aí, por isso que diz isso. Eu acho que o raciocínio dele seria isso? Seria sim. Se a pessoa come fibra em quantidade ideal, ela precisa repor essa água para que esse bolo fecal esteja hidratado. Se a pessoa ela não toma água, então o corpo vai tirar o pouquinho que tem das fezes para dar para o seu corpo o que ele precisa, para hidratar o corpo. Então, cada vez mais, se você fica sem tomar água, cada vez mais o corpo vai tirando daquelas fezes o restinho de água que tem, que as fibras levou, e acaba cada vez mais petrificando e realmente obstruindo ali. Então, como a doutora falou, então o problema não é a quantidade de fibras. Não é excesso de fibras. É a falta da água. É a falta da água. E em relação à inflamação intestinal, num contexto geral, como que essa inflamação pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa? Primeiro na digestão. Então, se você pode até comer bem, mas se você tem uma inflamação ali intestinal, esse alimento não vai ser digerido, não vai absorver os nutrientes que o seu corpo precisa e você começa a ficar cansada, fadigada, com anemia. Então, fica apática, fica sem disposição, começa também a interferir na saúde óssea, né? Então, não é absorvido o cálcio, não vai ser absorvida a vitamina D, e os ossos começam a ficar mais frágeis. E essa inflamação, ela interfere em todo o sistema do nosso corpo. Nosso corpo ele precisa de vitamina. Todos os nossos órgãos precisam de vitaminas para sobreviver, para a gente viver bem. E se o principal órgão, que é responsável pela digestão e pela absorção desses nutrientes, não está em equilíbrio, não está funcionando, não vai ter absorção de nutrientes e o corpo vai ficar realmente debilitado. E você falou em absorção de nutrientes. Como que essa inflamação ela vai afetar essa absorção? Então vamos lá. Quando acontece um desequilíbrio na microbiota, lá que são essas bactérias que vivem no nosso intestino, então elas são responsáveis por digerir esses alimentos. Então nesse contexto, né, que a pessoa está cheia de gases, está empachada, está com o intestino preso, esse ambiente ali intestinal, ele vai prevalecer as bactérias ruins, que são as produtoras de gases. Por isso que a pessoa se sente com dores, porque esses gases distendem a alça intestinal, a pessoa sente dor, sente cólica. Então, as bactérias boas, elas morrem nesse ambiente e as bactérias ruins, elas sobrevivem nesse ambiente. Então, nesse contexto, o que vai acontecer é que, então, vai acontecer uma desbiose intestinal, que é o desbalanço de bactérias. Bactérias, então, morrem. E nesse contexto de desbiose, né, que isso acontece bastante lá dentro do consultório, há uma chamada de leaky gut. O que é leaky gut, Natália? É uma abertura, então, aí da mucosa intestinal. Então, você está com desbiose, só tem bactérias ruins,
as boas bactérias morrem, as células ali responsáveis por definir o que entra e o que não entra para dentro do seu corpo, elas morrem nesse ambiente. Então, o seu intestino ele fica meio que aberto. Então, o que não deveria passar para o seu sangue começa a passar, como fungos, bactérias, uma comida ali contaminada que a gente come, começa a entrar para dentro do nosso corpo. E isso gera prejuízos gravíssimos à saúde, consequências como as doenças autoimunes. Você falou muito dessa questão da microbiota. Isso. Qual é o papel da microbiota Então, na inflamação do intestino? precisa ter o equilíbrio. Então, se essa microbiota, com o intestino saudável, essa microbiota ela tem para defender o seu corpo contra agentes patógenos, contra as bactérias, fungos. Então, esse equilíbrio dessas bactérias ali, ela vai ajudar a digerir o alimento e a defender o seu corpo e produzir neurotransmissores antidepressivos. Quando ocorre um desequilíbrio dessa microbiota, através da má alimentação, então essas bactérias boas morrem. Então, você fica suscetível a baixa imunidade, você fica com a má digestão, você fica com anemia, fraqueza. Então, são várias consequências que o corpo começa a ter por conta desse desequilíbrio da microbiota, que são esses lactobacilos que vivem no nosso intestino. Então, aí começa a gerar uma cadeia, porque a inflamação vai levar a vários problemas de saúde. Que aí não vai ser somente inflamação, vai levar... Não vai estar só no intestino. Não vai ser só intestino. Vai ser sistêmico. É sistêmico. Porque como você falou, o intestino ele está conectado com todo o nosso corpo. Sem o nutriente, sem a absorção de nutrientes, você não consegue ter um corpo em bom funcionamento, não é isso? Saudável. Então, como que a inflamação intestinal ela pode levar a doenças crônicas, como diabetes e obesidade? Então, dentro desse contexto de inflamação, pode ocorrer a entrada desses fragmentos que não deveria entrar e o corpo, o nosso sistema imunológico começa a reconhecer. Isso não deveria estar no sangue. Então, o nosso sistema imunológico ele começa a atacar aquilo que foi entrando no nosso corpo. E aí, por isso que surge aí as interleucinas pró-inflamatórias, o famoso TNF, que são citocinas inflamatórias que vão corrigindo aqui. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão... Esqueci o nome da palavra. Elas vão fazer com que transforme, na verdade, né? Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão acabar bloqueando receptores da insulina. Então, ele começa a ter resistência insulínica no corpo. Resistência insulínica, o que acontece? Há um aumento de glicose no sangue. Então, quando for fazer o exame, essa glicose, esse açúcar que deveria estar dentro da célula vai estar fora, né? Extracelular. Então, quando a pessoa for fazer o exame, ela vai estar com a glicemia alterada por conta dessa resistência insulínica causada aí pelo excesso de citocinas pró-inflamatórias que vai entrar dentro do nosso corpo. Uhum. E aí, então, aí pode desencadear tanto a diabetes como também a obesidade. E na verdade estão muito interligadas porque são condições inflamatórias. A resistência insulínica é uma das piores inflamações que existe. Então, ela impede o emagrecimento, ela bloqueia a queima de gordura também. Então, as pessoas que buscam emagrecimento precisam avaliar a saúde intestinal, especialmente se ela tem resistência ou não insulínica. Por isso que a gente diz que tem pessoas que falam assim, mas eu tô me cuidando, eu tô indo pra academia, melhorando a alimentação, mas às vezes já tem algo crônico nela que precisa ser tratado. Já é algo metabólico. E por mais que ela fique horas em uma esteira fazendo dietas super restritivas, ela fala, eu não emagreço. Então não é só fazer qualquer dieta, né, doutora? Tem que ter esse acompanhamento, fazer exames para poder saber se existem alterações das taxas para fazer essas correções e o tratamento adequado, né? Se essa pessoa tiver inflamação intestinal, ela vai ter dificuldade no emagrecimento. Então a doutora aqui que vai, ó, vai fazer aqui, ó, os pedidos de exame aqui para poder ver como é que estão as taxas, porque é isso. Então, às vezes a pessoa está ali achando que está correndo não sei quantos quilômetros, fazendo esteira,
dietas e quando vê, depois ela, mas eu tento. Aí vai ver que tem alguma causa metabólica envolvida. Com Que certeza. isso aí precisa ser investigada para ter o direcionamento correto, o tratamento correto, né, doutora? E até mesmo fazer intervenções junto com outros profissionais para que haja realmente a correção ou estabilização dessa situação, Essas taxas. dessas taxas. E a maioria das mulheres que chegam no consultório, né, logo querendo emagrecer, né, ansiosas pelo emagrecimento, e quando eu vou fazer a anamnese, né, conhecer como é que é o estado da pessoa de saúde, quando eu vou analisar ali a situação do intestino, então, sinais e sintomas, dá para entender que ali pode existir uma inflamação, então aí eu começo, não, seu emagrecimento vai ter que começar tratando o seu intestino. Uhum. Exatamente. É no ponto que está A causa. que é a causa, né? Em relação à saúde óssea, como que a inflamação intestinal pode acarretar um problema na saúde óssea? Pela falta de absorção de nutrientes, né, que são os minerais, cálcio, fósforo, magnésio. Se isso acontece muito em idoso, né, que tem assim o intestino mais desgastado, com menor absorção, mais constipado. Então, ele tem aí um osso mais frágil, ou qualquer outra pessoa que está com o intestino inflamado, que tem todas aquelas causas e sintomas que a gente falou logo no início, não vai absorver nutrientes e vai ter um osso mais enfraquecido. Vocês percebam quantos prejuízos em áreas diferentes do corpo aqui ela já está falando. Eu vou entrar em outra agora aqui, que já é na parte mental, que é a inflamação intestinal e a ansiedade. Então, ela já falou de absorção de nutrientes, né, para a questão óssea, para a questão do próprio nutriente, para evitar anemias, né, ou até mesmo a questão metabólica também. Então, afeta de uma forma geral o corpo. E voltando aqui para a inflamação intestinal, ela é direcionada para a ansiedade. Como que a inflamação intestinal vai afetar a ansiedade? Afeta muito, porque o nosso intestino, ele é responsável por produzir neurotransmissores antidepressivos, anti-estresse, dopamina, serotonina, existe o GABA, triptofano. Então, eles são precursores da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, da alegria, do bem-estar. E quando esse intestino ele está naquela situação de inflamação, com morte de bactérias boas, com mais bactérias ruins, isso não vai acontecer. Então, 98% desses neurotransmissores é produzido no intestino e apenas 2% do nosso cérebro. Então, o nosso humor depende, a nossa concentração depende da saúde do nosso intestino. Intestino inflamado não vai ter GABA, não vai ter triptofano e não vai ter produção de neurotransmissores anti-estresse. Então, a pessoa com o intestino inflamado, ela tem mais oscilação de humor, ela é mais intolerante, ela é mais irritada, ela é mais melancólica, ela é mais triste e ainda assim tem dificuldade de foco e concentração por causa do GABA. Então, aí no caso, não só a ansiedade, como você falou, mas também já afeta o humor e pode talvez gerar também um quadro de depressão, doutora? Sim, com certeza, porque esses neurotransmissores não estão sendo produzidos. Então... A causa, às vezes, pode estar no intestino. No intestino. E tem mais uma causa, né? Que o intestino pode também ocasionar a depressão. Se o seu intestino está ruim, ele não vai absorver vitaminas do complexo B. Então, que, de acordo com a literatura, está associada diretamente à depressão. Então, seu intestino não vai absorver as vitaminas do complexo B, não vai produzir neurotransmissores e aí tem um quadro depressivo. Eu já atendi várias pessoas que entram com quadros, né, de comportamentos mais melancólicos, mais depressivos, achando que poderia estar com alguma depressão e no meio do tratamento ela fala, Natália, voltei a ser quem eu era antes. Nossa, afeta o corpo como um todo. Ainda tem agora a parte do sono. Agora vamos saber um pouco da parte do sono. Mas o intestino afeta a mesma coisa. Cuide dele. Cuide dele. É a sua joia preciosa. Nossa, não, eu fiquei encantada aqui com o roteiro da entrevista, porque às vezes a pessoa ela não tem conhecimento da importância que é um intestino saudável. Então, vai buscando outras causas, outras associações, e na verdade, como ela falou, a pessoa está com problema de depressão
de ansiedade, e a causa está no intestino. E agora aqui falando sobre o sono, então afeta também o sono, talvez por esses receptores também que você falou. Fala um pouco mais também, doutora, sobre isso. Afeta o sono. Essa ausência desses neurotransmissores gera o quê? Ansiedade, irritabilidade, então seu corpo fica sempre em alerta. Você fica mais estressada. Aí bloqueia também os receptores da melatonina. E esses neurotransmissores que eu citei anteriormente, que é a dopamina, a serotonina, eles se transformam em melatonina, porque à medida que o dia vai ficando à noite, esses neurotransmissores vão se transformando em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você não tem essa produção de serotonina e nem de dopamina, não vai ter melatonina. E aí vai ter dificuldade realmente em dormir. E associado a esse estresse, que a pessoa já se sente mais impaciente, irritada, e já aumenta o cortisol, aí vira um ciclo, que eu chamo um ciclo realmente de fracasso, né? Porque a pessoa não vai dormir bem, ela vai acordar mal, cansada. E além desses neurotransmissores que você mencionou, doutora, tem a questão também da baixa absorção de magnésio também, que é uma das vitaminas que causam relaxamento. Então, nós vamos entrar agora na parte de suplementações. Então, a doutora, ela prescreve, passa os exames, solicita os exames e para conhecer as taxas desse paciente, não é isso? Isso. Então, assim, um dos queridinhos também tem sido a suplementação de magnésio, por conta dessa questão muscular, da questão de relaxamento que tem, né? Então, vou deixar para que ela explique, porque ela é especialista. Eu só estou perguntando aqui, mas porque eu consumo magnésio e realmente é fantástico. Eu vi a diferença no meu sono. Enfim, é um suplemento que ela vai dizer aqui um pouco mais, mas fala um pouco sobre essas suplementações que podem reduzir a inflamação intestinal. Vou até começar a falar pelo próprio magnésio mesmo. Tem o magnésio citrato, que ele é específico para quem tem constipação, que ajuda no relaxamento ali dos músculos, vai ajudar aí a você evacuar. O magnésio de malato, que é para relaxamento muscular, que vai te proporcionar um sono de qualidade. Existe o magnésio glicina, que é o bisglicinato, o magnésio treonato, que é para memória, que é para ansiedade, que é para estresse, que é para insônia. Eu costumo utilizar o trio de magnésio, né? Eu não uso o citrato porque eu não tenho problema intestinal, mas eu uso de malato, o biglicinato, o glicina e o treonato, que é para ter uma boa qualidade de sono. E os outros suplementos, que é para inflamação intestinal, a curcumina está aqui no topo, é um alimento natural, anti-inflamatório. Eu não estou falando da cúrcuma, que a gente tem em casa. A cúrcuma, né, que a gente rala. Se você for consumir para um tratamento terapêutico, o interessante é você usar curcumina. Então, é o princípio ativo da cúrcuma. Então, é a curcumina que é o fitoterápico que vai trazer esse fator anti-inflamatório. Então, em farmácia de manipulação ou em farmácia em cápsulas naturais você deve achar. O ômega 3, que é outro suplemento maravilhoso anti-inflamatório. A astaxantina, ele é novo, assim como o ácido lipoico, são dois suplementos novos que foi falado no último congresso que eu fui agora em outubro, que são anti-inflamatórios naturais. E não podendo faltar a vitamina D, né, que ela é um fator maravilhoso anti-inflamatório para o intestino. E não podemos deixar de falar dos pré e dos probióticos, né? Que as pessoas se confundem muito, né? Pré-probiótico e pré-biótico. Então, são suplementos que eu uso para o tratamento intestinal também. Os pré-bióticos, que são essas fibras que a gente encontra em casa, produtos naturais, que são as frutas. Não pode deixar. Então, porque você está dando aí esse suporte nutricional para as boas bactérias, que são os alimentos das bactérias. A importância de fazer uma consulta com um especialista, vocês observaram que a doutora falou aqui de pelo menos 3 tipos de magnésio, e se a pessoa vai de forma aleatória, eu quero tomar magnésio aqui porque eu quero dormir melhor. Aí vai solta o intestino porque está usando o magnésio. Exato. Então, assim, são coisas assim que é interessante a gente saber. Eu mesmo também não conhecia. O Bem Viver para mim tem sido assim uma experiência muito assim
Então, prazerosa e encantadora, porque e produtiva, porque eu tenho aprendido também bastante. A gente faz umas consultinhas aqui já, né? Já vai conhecendo, mas olha quanto de riqueza de detalhes, de informação que a doutora está trazendo pra gente aqui, né? Assim como a curcumina também, né? Que as pessoas falam assim, eu consumo cúrcuma, e não está sabendo que ela está consumindo, não é a forma ativa. Então é importante fazer uma consulta para entender um pouco mais a sua necessidade e a prescrição correta de acordo com o que você tem de deficiência, né, não, doutora? Porque é importante ter esse conhecimento. E a doutora aqui está passando para nós aqui tudo de uma forma assim muito detalhada. E eu estou amando aqui, porque eu tô aprendendo também. Falando sobre a parte intestinal, de doenças inflamatórias específicas como Crohn, a colite ulcerativa. Fala um pouco mais sobre essas doenças, doutora. são doenças inflamatórias que requerem um diagnóstico através de exames, né? Exames de imagem, exames de sangue, e através da anamnese, né? Doença de Crohn é uma doença inflamatória, ali definida, que ela causa fatores mais complicações, assim, como traz cólica, traz empachamento. Então, todas elas são sintomas parecidos. O que vai diferenciar realmente, na maioria das vezes, são exames laboratoriais. Doença de Crohn é uma doença ali inflamatória estabelecida que pode sair sangue nas fezes, cólicas fortes, né? Então, já é uma inflamação ali crônica. A síndrome do intestino irritável, ela está ligada diretamente às nossas emoções, ao estresse. Pessoas que têm um trânsito mais acelerado, trânsito intestinal mais acelerado. Pessoa muito estressada, muito ansiosa, ela come e corre para ir no banheiro. Então, são trânsito mais acelerado. E, por vezes, ela tem também a obstipação. Ela fica um tempo, né, presa ali, com o intestino preso, hora solta, hora o intestino preso. Isso está vinculado ao comportamento, ao estresse e à ansiedade. E tem a doença celíaca, né, que é uma doença que já é uma alergia ao glúten, que isso traz danos aí à saúde, né, ao sistema imunológico, e que essa pessoa ela tem que evitar realmente o glúten, porque isso causa urticária, também pode causar sangue nas fezes, prejuízos, perca de peso muito rápida, se a pessoa insiste em comer aquele alimento, e tem a intolerância à lactose, então, que é muito comum. Doutora, qual seria o papel da inflamação intestinal em doenças autoimunes, como artrite reumatoide? Se a pessoa tem aquela inflamação estabelecida, ela vai ativar o fator da imunidade, porque, como eu falei anteriormente, começa a entrar fragmentos que não deveriam entrar para o sangue. Esses fragmentos, eles vão pela corrente sanguínea e podem se instalar em qualquer lugar do seu corpo. Então, e aí o corpo, ele começa a atacar onde esses fragmentos estão. Ou na tireoide, aí vem a tireoidite de Hashimoto, ou a artrite reumatoide nos ossos. Então, há um desequilíbrio e uma desordem no sistema imunológico dessa pessoa por conta dessa passagem de bactérias e fungos e citocinas pró-inflamatórias para dentro do sangue. E assim, além de ter o aparecimento dessas doenças, elas dificultam o tratamento. Pessoa que tem o intestino inflamado, ela vai ter mais dores, as medicações elas não vão ter uma eficiência naquele organismo, porque o intestino, ele está sofrendo ali com aquela inflamação. Então, é um sofrimento que não é só o local, também é um sofrimento que a pessoa tem ali de tentar tratar um problema, e se ela não resolver a causa base, que é a inflamação intestinal, ela não tem como evoluir, progredir, né, nesse tratamento. Não tem. As dores não passam. Eu vou falar um relato breve aqui de inflamação, né, que a gente fala que a inflamação intestinal, ela atinge a inflamação do corpo inteiro. Tem pessoas que relatam que sentem dores pelo corpo ao serem abraçadas, tocadas, pelo grau de inflamação que está aquele intestino. Acorda com dores pelo corpo. E nesse caso, doutora, o tratamento, vamos entrar aqui, na verdade, assim, porque o tratamento ele vai ser direcionado de acordo com o problema que essa pessoa tem, mas assim, vamos entrar aqui em um ponto que as pessoas aí de casa também gostam muito de consumir, né, mas é importante que a gente saiba também ter a informação correta,
né, do consumo, se é adequado, apropriado para a situação, que é o consumo dos chás. E é algo muito acessível, né, buscar em farmácias e em empórios, mas vamos falar um pouco aqui, que é o momento da dica que vocês estavam aguardando, né? Vamos falar um pouco dos chás. Fala brevemente sobre quais são os cuidados que nós devemos ter em relação ao consumo dos chás. E vamos falar um pouquinho aqui para a gente já encerrar o programa, quais são os melhores chás para evitar distensão, gases, melhorar a digestão, entre outros. Os melhores chás digestivos, né, é o de gengibre, é o de hortelã, espinheira santa e artemisia. Eles são excelentes para o estômago, para a saúde do estômago. A pessoa está empachada, está empanzinada, está ali com má digestão, né? E já para gases, esse é maravilhoso, que é o funcho, que é o primo da erva doce, então é anis estrelado. Agora eu vou falar para vocês como que deve ser consumido esses chás para não causar aí efeitos adversos. Então esses chás, o máximo que tem que ser consumidos são em torno de 400 ml ao dia. É feito em infusão, porque a gente está falando de ervas. O que é infusão? É você pegar aquela água, esquentar, desligar o fogo e colocar um punhadinho dessa erva e tampar. Então, deixar apenas 20 minutos em infusão. Coar, então servir sem adoçar. Esses chás, então, tendo esses cuidados, né? podem ser consumidos, né, Podem doutora? ser consumidos, eles podem ser consumidos juntos. Eu estou tendo empachamento e gases. Então, você pode pegar o funcho para gases, você pode pegar o artemisia, que é para estômago. Fazer os dois juntos, um punhadinho, uma colher de sobremesa de cada e consumir esses chás durante o dia, 400 ml. Então, pega a dica aí com a doutora, viu? Doutora, para a gente encerrar aqui, qual seria a mensagem que você deixaria aqui para quem sofre com problemas intestinais, com desconforto? Fala para o pessoal, o que é que você deixa de mensagem? Qual é o conselho que você dá para essa pessoa, para ela melhorar a saúde intestinal? Então, para começar a desinflamar, retire diariamente lácteos e glúten. Não consuma nem leites derivados e nem trigo todos os dias. Então, o suporte de frutas, todas as frutas, né, elas são bem-vindas. Fibras, chia, psyllium. Vai comer uma fruta? Coloca chia, coloca psyllium entre os lanches da manhã e lanche da tarde. E aumenta o seu suporte de água. Então, como é que eu faço para saber o tanto de água que eu preciso consumir? Está de acordo com o seu peso. Então, você vai pegar o seu peso e multiplicar pela média, que é 40, que são 40 ml. Esse total, seu peso vezes 40 ml, vai dar a quantidade de líquidos que você tem que consumir por dia. De preferência que a maior parte seja água. Excelente. Doutora, deixa aqui sua rede social para os telespectadores que queiram conhecer mais o seu trabalho ou até mesmo agendar uma consulta. Deixa então o seu @, no Instagram. Lá eu falo dicas excepcionais sobre saúde intestinal. É @nutrir, com R no final, @Natália. Vai lá, siga-me para mais dicas, sugestões sobre saúde intestinal e também emagrecimento. Eu disse que a doutora é super estudiosa e atualizada. O Instagram dela sempre tem conteúdos bem atuais. Ela estuda, vai para os congressos, então sempre está trazendo novidades. Então vale a pena seguir e conhecer um pouco mais o trabalho dela. Doutora, eu só tenho a agradecer aqui pela sua participação. Foi assim incrível os seus esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal em casa também adoraram as dicas que você deu aqui. Então, a nossa missão aqui no Bem Viver é trazer, levar informação para você, né? Cada dia mais, trazendo algo novo, inovador. Então, aqui a doutora trouxe um contexto muito atual que certamente muitas pessoas que sofrem em casa gostaram muito. Então, só tenho a agradecer pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Gente, só lembrando que toda terça-feira, às 10h30, nós temos um encontro marcado aqui no Bem Viver, sempre com temas atuais, que sempre venham com o intuito de promover saúde e qualidade de vida para você. Então, na próxima semana, não se esqueça, já deixa anotado aí, toda terça-feira, às 10h30, nós temos um encontro marcado. Até a próxima semana. Obrigada.